Passar a palavra ao pastor, porque tem muitos candidatos, vai demorar um pouquinho o batismo. 201 candidatos assentados. Ainda falta obreiros apresentar os seus relatórios, estão reclamando lá na mesa. Povo de Deus, a paz seja convosco. Estamos aqui em festa. Estamos para adorar o Senhor Jesus Cristo. Só a Ele. Porque está escrito na Bíblia: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Então estamos cultuando o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Será que eu posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Ninguém se ofende, não? Eu percebi que antes do culto, e está um zum lá atrás, gente conversando. Eu sei que na rua pode conversar, mas quando chega templo, dentro da igreja, precisa ter cuidado. Porque a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, para não fazer barulho, e guardar a boca também. Eu gosto de barulho aqui na igreja, de adoração, de joelho, clamando ao Senhor, buscando o Senhor, mas para conversa, não, aqui não é lugar. Então os irmãos, põem-se nessas coisas. O próximo culto, queremos silêncio do povo, somente adorando a Deus, com respeito aqui na igreja de Deus. Ninguém se ofendeu, não? Muito bem. Então, eu quero falar sobre o livro que eu escrevi sobre o chamado. É o testemunho do meu chamado para o ministério e o chamado da pastora Zaide. Mas, vender um pouco o livro, em comparação com a multidão, quanta gente, e não comprou o livro. Eu julgava que o livro seria pouco, mas o povo não compra livro. É um livrinho com agradável a leitura. Eu sou suspeito de dizer se é bom, mas deve prestar para alguma coisa, né? Então, é um livrinho que eu escrevi. O chamado é o testemunho da minha conversão, da conversão da pastora Zaide, do nosso chamado para o ministério, sobre a igreja de Limeira. E assim, quem ler esse livro aqui será abençoado. Esse livro aqui é um incentivo aos jovens a servir a Deus. Porque quando me converti, eu era jovem, é minha fotografia aqui. Muito bem, vamos fazer uma pergunta. Quem quer ser feliz? Quem deseja felicidade? Levante a mão. Eu quero a felicidade. Vamos basear nossa reunião nesta noite no Salmo capítulo 1, que diz o seguinte:
Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será que não é exagero, não? Meditar na palavra de Deus dia e noite. Todas as pessoas desejam a felicidade, mas muitos seguem o caminho errado, seguem o seu próprio caminho, o caminho da carnalidade. Deus deseja que nós usemos o nosso tempo. De quem é o tempo? O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Vamos usá-lo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você permanece muito tempo na televisão, muito tempo na internet, muito tempo em outras coisas que não traz resultado, você não tem possibilidade de chegar perto de Deus, porque Deus deseja que nós sejamos na sua presença, lendo a sua palavra, meditando a sua palavra e buscando a sua presença. O salmista escreveu: feliz o homem. Quando você fala homem, está incluído mulher, porque mulher também é gênero humano. Feliz a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, dedica o seu tempo meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Resultado: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, alguém que está me ouvindo pode estar pensando: o pastor Círio está muito radical. Ele quer que dediquemos todo o tempo a Deus, e o tempo para mim não tem. Mas Deus requer mais tempo para estarmos com Ele. Se você quer ser feliz, dedique tempo para meditar na palavra de Deus, para crescer na graça e conhecimento da palavra de Deus. Nós temos um projeto para a pessoa crescer em conhecimento da palavra de Deus, mas muita gente não entra nesse projeto. Aqueles que entrarem nesse projeto será feliz. No segundo domingo de dezembro é chamado o Dia da Bíblia. Nesse segundo dia de dezembro, nós vamos lançar uma campanha aqui em Limeira, campanha para as pessoas aderirem a se comprometer diante de Deus, a ler a Bíblia inteirinha no ano 2009. Nós vamos confeccionar cartão com o programa Leitura da Bíblia, e vamos começar a campanha no segundo domingo de dezembro. E nós vamos convidar o povo. Eu faço uma pergunta: o que é que a câmera mostra agora para o povo agora? A câmera, mostra. Quem já leu a Bíblia toda de capa a capa, levante a mão. Quanta gente, olha. Mostra pela câmera. Levante a mão. Quem leu a Bíblia toda de capa a capa? Eu quero que mostre para todo o povo Brasil, o Brasil ver, e todos os países do mundo que assiste pela internet o nosso culto aqui, possa notar que essa igreja aqui é a igreja da Bíblia, é um povo que lê a Bíblia. Eu quero que mostre a população, o povo com as mãos levantadas, o povo que lê a Bíblia. O povo que lê a Bíblia. Todas essas pessoas já leram a Bíblia toda de capa a capa. Já leu de capa a capa? Eu estou perguntando, sabe que lê de capa a capa? Do comecinho até o final. Aquela moça, candidata a batismo, não entendeu. É ler a Bíblia do comecinho da primeira página até a última página. Isso depende de um projeto para ler uma partezinha de cada dia do ano.
E assim vai ler na Bíblia inteira no ano 2009. O que eu estou dizendo é a pessoa para assumir o compromisso para ler a Bíblia todinha em 2009. Alguém pode dizer, mas eu tenho pouca leitura, eu não sei ler. Quem sabe ler pouco, se entra no projeto, ele vai lutar, batalhar. Tem pouco volume esse som. Pouco volume. Pouco volume, mais volume. Quem tem pouca leitura, vai desenvolver na leitura, atrás da leitura da Bíblia toda, todo dia. Eu me lembro de uma senhora, há muitos anos atrás, que ela não sabia ler. Era analfabeta de tudo mesmo, de pai e mãe. Analfabeta mesmo. Não sabia ler. Ela se entusiasmou com o projeto de leitura da Bíblia toda, de capa a capa. E ela levantou a mão e prometeu diante de Deus ler a Bíblia todinha no ano seguinte. E aquela irmã, quando chegou o 1º de janeiro, começou a ler a Bíblia, ela não sabia ler, apelou para os filhos ensiná-la. Ela ficou o dia todinho na Bíblia, o dia todo ensinando as letras, tudo. Ela, os primeiros tempos, ela permanecia o dia todo tentando ler, e logo ela pegou o jeito e começou a ler. Resultado, naquele ano, ela leu a Bíblia inteirinha, de capa a capa. E no segundo ano, entrou no projeto novamente e leu a Bíblia inteirinha de capa a capa. E assim leu 4 vezes a Bíblia de capa a capa. Não leu mais porque ela partiu com o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso depende da pessoa querer, desejar. Eu vou ler a Bíblia toda de capa a capa, diante de Deus, para eu ser abençoada. Porque a palavra de Deus diz assim: medita na palavra de Deus de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo quanto fizer prosperará. Prospera na sua família, prospera no seu emprego, prospera nos seus estudos, prospera em seus empreendimentos. Tem prosperidade e tem felicidade quem dedica tempo para estar diante de Deus. Estou me dirigindo agora aos candidatos a batismo. Tem cerca de 200 candidatos. Alguém pode me dizer a contagem que eu tenho? Quanto? 201? Tem 201 candidatos. Vai ser batizado 201 pessoas hoje. Esses batizandos quer vitórias para a sua vida cristã, se apegue à palavra de Deus. Leia a Bíblia, busca Deus. Permaneça diante de Deus, lendo a Bíblia e pedindo ajuda do Espírito Santo para te ensinar, para te revelar a verdade de Deus no seu coração, na sua vida. Vamos agora ao batismo, porque Jesus deixou essa ordenança, porque o batismo não é invencionice humana. São Pedro não inventou o batismo, São Paulo não inventou o batismo, mas Jesus ordenou, dizendo: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus prosseguiu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: estou convosco, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a pessoa desce as águas batismais, fazendo o propósito diante de Deus, em viver a vida cristã em sua integridade, Deus aprova esse projeto, esse propósito, e Deus abençoa. E que Deus abençoe a todos os candidatos ao batismo, em nome de Jesus. Eu vou convidar uma pessoa pequena para estar aqui na frente, para que possamos ensinar a forma de se comportar lá no tanque do batismo.
Então, vou explicar para você, que eu explico para ela, eu estou explicando para todos os batizandos. Porque tem gente que entra no tanque e já quer afundar na água, não é assim não. Lá junto na escada que desce no tanque, está a pastora Osaide. Não é a pastora Osaide que batiza, sou eu. Ela apenas recebe a pessoa ali. Recebe, encaminha até a minha pessoa. Muito bem, você está aqui perto de mim, você coloque a mão junto do teu pescoço, assim, ó. Todo mundo assim. Agora tem gente que não entende, bota a mão na barriga. Não é assim não, é pé no pescoço aqui. Então, depois de proferir aquela palavra do batismo, eu, ao levar as águas a afundar, o problema é que muita gente, quando eu levo a pessoa para trás, a pessoa estende a cabeça para frente assim, me dificulta. Então, quando eu levo a pessoa para trás, aí você dobra o gesto. Tem gente que chega lá na hora do batismo, já começa a levantar a cabeça, não é isso? É só quando eu levo você para trás. Aí você a cabeça para trás também. Assim. Todos entenderam? Muito bem. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Vamos ao santo batismo, porque Jesus ordenou, disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Quero enfatizar também que o batismo não salva ninguém. Que salva é Jesus Cristo através do seu sangue derramado no Calvário. A pessoa deve aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e prometer fidelidade a Ele. Como prova da sua fidelidade, desce as águas batismais para servir a Deus em verdade. Vamos agora ao santo batismo em nome de Jesus. Eu quero volume lá no microfone. Nosso Pai Celestial, estamos aqui para mais abençoa cada batizando, que a tua bênção esteja sobre cada pessoa, que possa cumprir o vosso necessidade, todos os dias, pedimos a sua bênção, graças a
Pode chegar mais pra cá. Aí, fica quieto. Fica quietinho aí. Irmã, a irmã crê que Jesus Cristo é o único Salvador. Você aceitou Jesus como Salvador de todo o coração? Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.
tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, te batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão,
Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua comissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua comissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua condição, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua condição, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua condição, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão. Pela tua condição, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite. Pela tua condição, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Pela tua condição, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua comissão de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que. Pela tua comissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua comissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua comissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua condição, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua condição,
batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua visão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua comissão, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua opção, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pela tua visão. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua confissão, que batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, que batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Contigo caminhar, tu és a direção, só aliviar. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pela tua visão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua visão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua visão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua visão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua condição, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão,
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das setas que lançaram pra me atingir, os gigantes que tive que derrubar. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voz acalmou meu coração. Quando lembro de tudo que já vivi, os caminhos Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. os gigantes que tive que derrubar, os espinhos que passaram, e fazer desistir, desacreditar. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minhas suas marcas, graça, maior prova de amor, meu Senhor. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doce graça que tua graça me basta, Senhor. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor. Eu não sei mais viver longe de ti. O teu sentimento, a vida em mim. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trago em mim as tuas marcas, graça, maior prova de amor, meu Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça, tua doce graça que me basta, graça. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maior prova de amor, meu Senhor. Tua graça, Senhor. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua doce graça que me basta, graça. Trago em mim as tuas marcas, Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amor, meu Senhor. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Aleluia. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. É para a glória de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem ele ama, jamais esquecido. Em nome de Jesus, pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, para a glória de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. E para a glória de Deus, e pela sua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Levanta as mãos dos céus agora. Mãos dos céus. Para a bateria. Agradecemos, Pai Celestial, pela essa festa espiritual, pela Tua presença aqui nesse batismo, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelas 201 pessoas batizadas nesta noite. Abençoa todos, Senhor, que os batizados sejam fiéis até a morte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Festa espiritual é a festa do povo de Deus. 201 candidatos. Glória a Jesus. Mandamentos seus. Olha os mandamentos de Deus para herdarmos os céus. Sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, E elas vão me alcançar. vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito seja na terra, bendito seja. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito seja no campo, bendito seja. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra. Hoje é o terceiro domingo do mês. Traz a sua oferta para as missões. Nós não levantamos oferta, só no dia das missões. Eu vou explicar o seguinte. Aqui na igreja não se pede dinheiro, não se levanta oferta. Só se levanta uma oferta por mês, que é no terceiro do mês. Hoje, pelo que tudo indica, é o terceiro do mês, não é? Então é o dia
de contribuir com a sua oferta para missões, para abrir igreja nos países do mundo, para manter missionários em todo o mundo. Então, você que oferecer a sua oferta, levante as suas mãos agora. Pai Celestial, abençoa essas vidas que vão contribuir com pouco, com bastante, conforme suas possibilidades. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E agora, eu vou fazer um anúncio aqui. Já temos a data para o próximo batismo, que será no dia 31 de novembro deste ano. 30 de novembro de 2008. Todo batismo é precedido com o curso de preparação para a vida cristã. O curso começa dia 20 de setembro. São 10 aulas. A última aula será no dia 29 de novembro. E no dia 30 de novembro teremos um batismo em nome de Jesus. E eu estou dizendo também que essa oferta aqui não é para a nossa igreja aqui, é para mandar para São Paulo. Essa oferta será encaminhada a missões mundiais, para manter missionários em outros países. Que Deus abençoe essas vidas que estão contribuindo. Todo esse dinheiro vai para manter os missionários lá no Paraguai, lá na Venezuela, lá no Japão, lá na África, em muitos países do mundo. E o CD, quem não comprou o DVD, compre. Tem lá no fundo, estão vendendo. É maravilhoso. Eu escutei e me emocionei. Se lembra da festa? Quem não comprou, mas vai comprar ainda? Levante a mão. Deixa eu ver. Essa igreja não compra livro. Olha, esse batismo de hoje, precisaríamos 10 pastores. Ninguém faz um batismo de 201 pessoas sozinho. E eu sei que ele já vai entrar no carro, porque ele está super cansado. Mas eu peço, não manda essa molecadinha batizada de 10 anos, para dizer que tem aumentar o coisa. Não. Manda gente adulta, gente. Não adianta essa criançadinha que não sabe nem se pôr. Mas batizamos muita gente. Foi o melhor batismo. Gente batizada com o Espírito Santo. Glória na fila, sendo batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Quem quiser aceitar Jesus, tem alguém? Faz 50 anos que eu aceitei Jesus. E estou aqui com vida para pregar e obedecer o ID de Jesus. Ide pregar o Evangelho, para que as pessoas não vá para o inferno. Aceita Jesus, crê em Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Então vamos terminar. E se tiver alguma visitante, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. É uma maravilha. Tem uma congregação que batizou 27. A sede batizou 21. Mas nesses 27 tem muita criançadinha. Não faça isso não. Vamos as pessoas batizarem consciente. E muitas, 000, congregação que não ganhou uma alma para Jesus. Outras congregações que têm tanto visitante, batizou 5, 8. Não, vamos estender a rede, porque Jesus ordenou. Estende a rede em Limeira, e o povo, as almas, virão para os pés de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos. Amém. Estamos terminados. Quarta-feira, reunião de homens. Glória a Deus. A multidão é muita. Obrigado
pela atenção do povo, esperar batizar 201 pessoas. Tem um diácono aqui para me ajudar.